trazendo essa paz, esse conhecimento, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas que estão aí. Hoje nós vamos desenvolver um conteúdo em cima, né, desse tema, fé. E eu peguei uma frase lá de uma banda de reggae, de rap, de uma música, que é: todo santo é forte quando a fé lhe acompanhar. E por que eu peguei esse tema, essa temática, não é? Porque eu acredito muito nisso. Porque faz todo sentido para mim. Porque está alinhado com aquilo que eu acredito, com aquilo que é a minha verdade. E nós somos uma geração, ou vivemos em uma geração, ou presenciamos uma geração, que fala muito sobre essa questão da fé, né? Mas que esquece um pouco o que de fato é fé. Então eu vim trazer para você um conteúdo muito bacana em cima de tudo isso. Conteúdo esse que eu estudei, pesquisei e, claro, coloquei a minha visão, a minha opinião daquilo que de fato faz sentido na minha vida, na minha trajetória. E lá em Hebreus, capítulos 11, versículo 1, está dizendo assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, nesse ponto, já estamos aqui pegando o engajamento do que de fato é fé, né? Porque há muito a se falar sobre fé, sobre o que é a fé. E talvez a melhor definição de fé seja essa, dada pelo autor do livro de Hebreus. E logo de cara, ele já bate de frente com a definição popular sobre o termo. Pois é, pois o autor de Hebreus não diz que fé é acreditar muito em uma coisa que pode acontecer. Fé é uma certeza. Fé é você ter a convicção que aquilo já deu certo, já está aí. Não é? Então, é esse o conceito de fé. Você possivelmente já deve ter ouvido a expressão que fé é pisar para Deus colocar o chão. Isto significa dizer que fé seria andar sem ver o caminho, mas saber que o caminho está lá. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que fé é você não ver, é você não enxergar, mas você saber que está ali. Fé é um propósito, é uma confiança que nós precisamos desenvolver, mas que não pode se impor. E eu vou falar sobre isso também aqui nesse programa, nessa palestra de hoje, porque a gente às vezes confunde e usa termos tão pesados para falar sobre fé com algumas pessoas que acaba assombrando. Detalhe, pessoal, fé não assombra ninguém não, tá? Quem assombra são nossas palavras. Quem assombra é a forma que nós falamos, a forma que nós expressamos e as formas que nós cobramos do outro. E a fé é a adesão da forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Eu estou explicando aqui para você que a fé é isso mesmo. A fé é eu não enxergar, eu não saber como, eu não saber por onde, eu não saber porquê, mas eu saber e confiar que tudo está bem. E que mesmo que as coisas não estejam bem, as coisas irão melhorar. E eu não sei como, mas eu sei que vai. Isso é fé. Fé, por exemplo, é aquelas pessoas que estão enfrentando quadros de doenças degenerativas, onde o médico diz que a ciência só vai até ali, e a pessoa diz: mas eu acredito que o meu Deus vai além daqui, que ele vai mais longe do que isso. E a gente vai ver inúmeros exemplos de pessoas sendo curadas através do acreditar, isto é, da fé.
Então nós vamos ver várias e várias e várias pessoas, né, sendo curadas através da fé. E vamos ver várias pessoas adoecendo por falta dela também. Né? E talvez a melhor explicação da finalidade da fé esteja na primeira carta do apóstolo Pedro, que dizia assim: uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, executais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pessoal, eu vou reler isso aqui, porque isso aqui é fantástico. Preste atenção nos detalhes dessa carta de Pedro. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, redude em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas credes, executais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Cara, isso aqui para mim é muito fantástico. Ele está falando aqui, eu vou falar de uma forma bem simples, né? Ele está falando que a gente, mesmo sem ver Jesus, a gente consegue amar Jesus. Né? E mesmo que a gente nunca tenha estado lá, ou melhor, que nós não lembremos que tenhamos estado lá com Cristo, a favor ou contra o Cristo, esse Cristo ele manifesta coisas extremadas na nossa vida. Curas, libertações. Né? E mais do que isso, Jesus manifesta o amor dentro de nós. E nos ensina a amar, mesmo sem a gente ver esse Cristo. Isso é amor, pessoal, isso é fé. Você sabe o que é você não enxergar, você não vê o ser, mas vê a obra do ser na sua vida? Isso é fantástico, pessoal. E ele diz aqui, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A salvação da nossa alma é a evolução. Né? É a gente nos iluminarmos, é compreendermos que somos seres em evolução e que chegaremos a lugares altíssimos através de nossos esforços. Né? Porque é como Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita ou espiritualista pelos esforços que faz para quebrar ou para domar as suas más tendências. Então, todos nós que fazemos esforços, somos reconhecidos pelo Cristo, pela espiritualidade por Deus. Né? E o que é que isso tem a ver, Wesley, com a temática da sua palestra? Tem tudo a ver. Porque nós temos muita fé em muitas coisas e procuramos vários meios e o resultado não vem, a cura não vem, né? Porque simplesmente nós estamos depositando fora aquilo que está dentro. Porque nada vai se curar fora se não se curar dentro primeiro. Nada vai se manifestar fora se não se manifestar dentro primeiro. É necessário que todos nós compreendamos que nós precisamos curar a nossa alma. Né? Porque tudo que está no corpo, antes de estar no corpo, provavelmente está na alma. Ou no corpo emocional, no corpo energético. Né? Até chegar no corpo físico, ele passa por estágios. As doenças, as tristezas, a depressão, a ansiedade. E é necessário que nós compreendamos isso. Porque muitas vezes vamos estar usando a nossa fé para tratar aquilo que está no corpo, mas não tratamos aquilo que está na alma. Né? Sem falar que tem pessoas que têm fé, mas nem acreditam na imortalidade do espírito. É outra coisa que a gente tem que parar para ver aí, pessoal. Muitos cristãos
né? Que esqueceram as suas raízes, que esqueceram os seus princípios e agora segue uma ideia de rebanho, mas não para se questionar. Quero aqui lembrar que as mãos que ajudam são mais nobres do que os lábios que só rezam, tá, pessoal? Né? Lembrar para todos nós, porque a gente esquece muito fácil disso. Não é uma simples crença cega ou uma esperança grande. Quando um cristão ora a Cristo, ele não acha que está sendo ouvido. Ele sabe que está sendo ouvido. É diferente. É muito diferente. Você achar. Quem acha, acha tanta coisa. Né? Fica até um convite para que você tire essa palavra do seu vocabulário ou para que você diminua o uso excessivo dela. Eu acho. Diga eu acredito. Eu acredito que estou sendo ouvido. Eu acredito que o meu pedido já foi realizado. Eu acredito que a minha casa já está paga, que as minhas dívidas já estão pagas. Né? Eu acredito que eu já sou curado. Eu acredito que eu sou a manifestação de Deus na minha vida, no meu trabalho, né? Dentro da minha casa. Então, vamos usar essa palavra eu acredito. E isso é fato, pessoal. Quando nós estamos falando com Jesus, quando nós estamos falando de verdade com Jesus, que não é aquela prece, né, que a gente finge que tá fazendo, é aquela que vem de dentro do coração, é o nosso diálogo com o Criador. Todas as vezes que a gente desperta isso e abre esse canal de comunicação, você não acha que Ele está te ouvindo, você tem a certeza. E se você só acha que Ele está te ouvindo, eu te convido a refletir um pouco sobre isso. Talvez seja por isso que a sua vida está na mesmice. Porque achar não muda a vida de ninguém. Achismo não muda a vida de nenhum de nós. Tá certo? Então é necessário que nós paremos para refletir um pouco sobre tudo isso. E lá em Mateus, né, capítulo 17, versículo 20, está escrito: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha que fantástico, pessoal, o que Jesus está nos dizendo nesse momento. Que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos fazer coisas grandiosas, né? E essa montanha que Jesus fala, não é a montanha física, né? Como muitas pessoas acham, pensam ou acreditam. Não é a montanha física, é a montanha do medo, né? Da doença, da tristeza, da escassez. Porque a montanha física, os homens já criaram mecanismos para modificá-la, para derrubá-la, para desfazê-la, para construir, para reconstruir. Mas a montanha do medo, da ansiedade e da depressão, ela é muito maior do que essa. E o homem, mesmo que estude, ainda não consegue compreender de fato o que desenvolve isso. Porque ele procura a solução em coisas rasas e a solução está em coisas profundas. Ele procura as causas em coisas dessa vida e muitas vezes as causas são de vidas passadas. É por isso que muitas vezes muitas pessoas vão acabar se perdendo pelo caminho, vão acabar se perdendo na tristeza, na fobia, na depressão, na ansiedade, né? Na síndrome do pânico, porque não compreende e muitas vezes não aceita que é um ser espiritual. Então falta muitas vezes a fé e muitas vezes falta o conhecimento, porque é interessante frisar que a fé e o conhecimento andam lado a lado, tá? Então que nós possamos guardar, pessoal, essa palavra dentro do nosso coração, né? Que nós podemos mover montanhas, podemos. Que nós podemos nos curar. Que não importa o que você está enfrentando, o que você está passando, você é maior do que isso, porque dentro de você tem uma quantidade imensurável e ilimitada de fé, que muitas vezes você pode não estar acessando neste momento, mas não quer dizer que porque você não está acessando não está aí, sabe? Não quer dizer que porque você não compreende não está aí. E Jesus nos diz que nada nos será impossível se tivermos a fé. Ele faz uma analogia com o grão de mostarda
para mostrar que não é sobre tamanho, mas sobre a certeza que se pode ter, né? É sobre a confiança. Então Jesus faz uma analogia para que a gente compreenda que o tamanho dessa fé não se mede, ou melhor, perdão, não se mede, né, pelo o seu tamanho original, mas por aquilo que tem dentro dela. Por exemplo, o caroço de mostarda, ele vai dar vida a uma árvore gigante, que dará frutos. A fé é dessa forma também. Ela pode ser minúscula, mas se você plantar ela num solo fértil do seu coração, da sua consciência, ela vai se expandir e vai criar vida nova, sabe? E vai dar frutos. E o que seriam esses frutos? Mais daquilo. Porque a fé, pessoal, ela se alimenta da própria fé. A fé se alimenta da própria fé. E quando você se conecta à fé verdadeira, você percebe que coisas acontecem e reforça aquilo que já está dentro de você. Aquilo que está ali desperto. Esse processo começa a expandir. E nós somos pessoas que precisamos de muita fé, né? Porque nós falamos assim, não vai acontecer comigo. Eu sou blindado. Não sei o quê. Eu falo isso. Mas será que eu acredito nisso? Se eu acreditar, que maravilha! Porque eu estou criando uma sintonia totalmente a meu favor. E o universo e a espiritualidade e Jesus estará comigo. Ou melhor dizendo, Jesus, o universo e a espiritualidade está comigo. Mas a minha fé muitas vezes impede que eu esteja com eles. Compreende isso? Muitas vezes nós não percebemos a espiritualidade, as intuições, as orientações, não percebemos o Cristo. Simplesmente porque nós não estamos ligados a Ele através da fé, através da comunicação, da prece. Esses dias eu estava aqui em casa fazendo o Evangelho e eu recebi uma orientação fantástica e fiquei muito feliz por isso. Foi feito um questionamento dentro assim do aspecto por que vocês estão aqui sentados, né, a fazer o Evangelho. Qual o objetivo disso? Porque muitas vezes nós fazemos preces, fazemos o terço, fazemos várias e várias ciências espiritualistas, né, para mudar a nossa frequência e nos elevarmos ao Criador. Só que muitas vezes nós fazemos no piloto automático. Isto significa dizer que estamos ali de corpo, mas não de alma. E todas as vezes que nós estamos em um lugar de corpo e não de alma, nós estamos desconectados da fonte divina, que é Deus, que é Jesus, e que é a espiritualidade como um todo, né? Então foi feito esse questionamento, né, para trazer a reflexão, para que nós possamos compreender que nós temos um papel. E foi feita outra pergunta. Jesus nos promete que estará lá conosco quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Então ele se fará presente. Então, se nós estamos aqui em comunicação através dessa rádio, você aí, eu aqui, há um Cristo que está no meio de nós, que está intermediando toda essa comunicação, porque ele mesmo nos promete que estaria. Então Jesus nunca mentiu. Então isso é real. E se isso é real, como nós nos comportamos mediante a presença desse ser magnânimo, poderoso, fantástico, que opera prodígios na nossa vida, que traz luz? Como é que nós nos comportamos mediante a presença desse ser? De qualquer forma? Muitas vezes de qualquer forma, né? Porque a nossa fé ainda é muito pouca. Então a gente acredita que Jesus existe, mas muitas vezes não acredita que Ele está agora aqui se comunicando com você, que está te intuindo, né? Então é necessário que a gente se comporte de uma forma diferenciada. Nós que somos espiritualistas cristãos, né? Ou seja, lá de onde você for, evangélico, umbandista, candomblessista, né? Não importa a sua crença religiosa, o seu dogma, não importa. O que importa é que nós temos uma fé, e essa fé é removedora de montanhas. Mas essa fé ela precisa ter um comportamento. E nós, cristãos, precisamos de um comportamento. E esse comportamento está deixando a desejar. Porque nós dizemos que acreditamos. Mas na primeira espetada, na primeira, como eu posso dizer, na primeira subida e descida da vida, estamos aí nós desafiando Deus e o mundo. Porque agora acreditamos que estamos sozinhos.
e que fomos abandonados. E nós esquecemos que Deus é amor, bondade e perfeição, e sobretudo justiça. E se Deus é tudo isso, jamais nos abandonaria. Jamais faria com que nós sofrêssemos. Jamais. Porque Deus não é esse ser. Não é. Eu falava com uma amiga minha ontem que se Deus fosse um Deus que punisse, coitado de nós humanos. Coitado de nós humanos. Se Deus fosse um Deus que punisse, né? Eu acredito muito que Deus é amor e amor não pune. Amor acolhe. Deus ele vai olhar para mim, para você e para o nosso irmão que pode estar agora no mundo das drogas, que pode estar assaltando, roubando, estrupando, matando. Ele olha para a gente da mesma forma. Porque Deus ele não olha para você como aquilo que você está fazendo. Ele olha para você como aquilo que você é. Mais do que isso, Deus ele vai olhar para você como o propósito que você tem para estar aqui, nesse planeta magnânimo. Ele vai olhar para você como seu propósito e não como seus erros. Quem olha para o erro do outro somos nós, ainda presos no ego e na vaidade e no medo, né? Então a gente manifesta isso tudo no outro para mostrar que aquilo está em nós. Faz sentido para vocês isso que está sendo falado, né? Então é muito bacana a gente compreender que nós temos esse poder de remover montanhas, não é, pessoal? E aí eu te pergunto, será que você tem removido as montanhas da sua vida, os obstáculos? Ou será que você tem se estagnado nesses obstáculos e nessas montanhas que apareceram diante de você? É necessário que nos perguntemos isso, até para que possamos compreender se está existindo isso na nossa vida ou não. Agora é necessário que você reconheça, seja honesto consigo mesmo, sabe? Não minta para você mesmo. E a resposta dessa pergunta que eu fiz, ela não vai estar nas suas palavras, mas na sua vida. A resposta está no lugar que você está agora. A resposta dessa pergunta, ela vai se manifestar e vai se mostrar no lugar que você está exatamente agora, né? Como é que a sua vida está? Você está bem? Está de verdade bem? Seja honesto com você. Seja honesto com Jesus, com Cristo. Pessoal, sempre que vocês forem fazer prece, sempre que vocês forem falar com Jesus, seja honesto com Jesus. Ele sabe de tudo que você está passando, mas você precisa falar para ele, expressar. Poxa, teve um tempo que eu era muito impaciente. Eu era muito impaciente. Talvez eu ainda seja um pouquinho, mas diminuiu bastante. E eu pedia muito isso a Jesus. Jesus, opere em mim essa mudança, me ajude a melhorar. E eu fui percebendo que aquilo foi mudando. Mas eu era muito honesto com Jesus. Eu sou muito honesto com Deus. Sabe? Porque eu sei que Ele é meu fabricante. E Ele tem poder para me moldar, para me modificar, para me transformar, para me ressignificar. Deus ele tem poder para dar qualquer novo sentido à história de qualquer pessoa. Não importa o que você viveu até agora. O que importa é o que você vive de agora para frente. E Deus ele vai te dar essa oportunidade. Isso é fé, pessoal. Você precisa se conectar com acreditar que isso você merece isso. Tem pessoas que vivem tão infelizes que acreditam que não merecem ser felizes mais, que a felicidade não é para elas. Sabe? Pessoas que acreditam que tem que viver dessa forma mesmo que tá, cada vez mais triste, cada vez mais amargo. Mas isso não é a verdade. Sabe? Isso pode ser a sua verdade agora, mas não é a verdade permanente. Lembra sempre daquilo que eu sempre falo, o Val fala, a Thelma fala, a Márcia fala. Todos os comunicadores do nosso canal estarão falando, ou já falaram, que todo ponto de vista é a vista de um único ponto. Então, quando nós compreendemos isso, a gente se permite ao novo. Sabe? Porque se tudo que você viveu até agora não está bacana, não está bem, será que não chegou o momento de você sair de onde você está? De você se modificar? Sabe? De você procurar um caminho que te transforme de fato? Essa vida não está te cansando? Essa vida de tristezas, de frustrações, de medos, não está te cansando? Sabe? Então para refletir um pouco, meu irmão, minha irmã. E a fé? A fé não é algo que se ensina, nem algo que se impõe. E como nós erramos nisso? Desde pequenos fomos inseridos em costumes e em crenças que nos ensinaram
que era necessário. Você precisa acreditar. E eu não gosto dessa palavra, você precisa, porque essa palavra parece que é uma imposição. Que eu tenho, não, você não tem. A fé é algo que se adquire através de experiências, muitas vezes dolorosas. Eu mesmo já fui um ser que a minha fé ela foi muito reduzida, muito minúscula. E eu tive experiências para que essa fé fosse renovada dentro de mim. Eu passei por processos que me mostraram que existe um Pai amoroso, que existe um Jesus irmão, que eu nunca estive só. Isso me dá a certeza que nenhum de vocês estão só. Sabe? Porque eu era totalmente desconectado de qualquer coisa que você imagine que te eleve, que te leve à luz. Eu estava no deserto, mas eu não estava só. Mas eu me sentia sozinho, mas eu não estava só. Mas eu só entendo isso hoje. Eu só compreendo isso hoje. Naquele tempo eu me sentia a pior pessoa do mundo. E era muito revoltado com qualquer força que fosse chamada de Deus. Tanto que eu não ousava falar essa palavra Deus. Eu dizia ser superior, que me faz inferior. Veja, que coisa, né, pesada. Mas tudo isso contribuiu para que esse cara esteja aqui falando para você nessa noite. Para que eu seja o exemplo vivo de transformação. E a minha fé hoje, ela se alimenta de coisas que eu ouço, de coisas que eu vejo, porque a fé ela precisa ser alimentada. Então eu alimento a minha fé todos os dias. E ainda nessa noite você vai saber como melhorar o seu estágio de fé e como potencializar a que já está em você, né? E muitas vezes vamos ver pessoas dizendo para outras pessoas que é preciso ter fé e que elas devem acreditar. Eu ouvi isso tanto na minha vida, que eu tinha que acreditar, que minha vida estava assim porque eu não acreditava. Poxa, aquelas pessoas nunca compreenderam aonde eu estava. Elas nunca compreenderam que não é dessa forma que funciona. Se fosse dessa forma, talvez seria até mais fácil, mas não é dessa forma que funciona, né? Mas será que é assim que mostramos a importância do crer, da fé, do acreditar? Será que é assim impondo que a gente mostra? Será? Como posso explicar as cores para alguém que nunca viu cor? E aí? Como é que nós podemos explicar as cores para uma pessoa que nunca viu cor alguma? Isto é, para um cego. Sabe, as pessoas me falavam muitas coisas naquele tempo, muitas coisas. Só que eu não compreendia e as pessoas não entendiam que eu não compreendia porque eu não tinha aquela visão que elas tinham. Elas olhavam para um ângulo, ou melhor, de um ângulo que eu não conseguia olhar, eu não estava onde elas estavam. E compreender isso foi fantástico para resgatar pessoas, para fazer, para acolher, para abraçar em amor, porque muitas vezes a gente abraça, mas a gente abraça criando expectativas que depois daquele abraço tudo vai mudar e às vezes não muda. Ninguém sabe o processo que cada um está vivendo. Sabe? Então não erga a sua mão com o dedo apontado para julgar. Abra seus braços para abraçar. Sabe? Para acolher. Às vezes o abraço é a maior manifestação de Deus que a gente pode dar a alguém. Sabia disso? Às vezes o seu abraço é a maior manifestação de Deus que você pode entregar para alguém. Eu quero te dizer que Deus usa qualquer ser, qualquer pessoa, qualquer coisa para falar com você. Porque há uma sincronia. E Deus ele controla tudo, né? Então sempre que você olhar para alguma coisa, seja lá uma mensagem, qualquer coisa, procure Deus dentro daquilo que ele vai estar. Esses dias eu estava com meu irmão Wesley e com a esposa dele. E nós passamos em uma farmácia. E lá tinha uma caixinha cheia de cartas. Cartas em branco e em cima tinha: leve a sua mensagem, é grátis. Alguma coisa assim. E eu gosto muito disso. Porque eu sei que Deus ele vai usar qualquer coisa para falar comigo. E às vezes aquilo que vai vir era aquela pergunta que eu tinha feito para o universo, para Deus, para Jesus. E ele vai usar aquilo para me responder. Então eu peguei, eles pegaram, foi bem massa. A gente curtiu muito, conversou. Foi fantástico.
E eu falava com ele, com ela, né? Explicava sobre essa questão que Deus usa qualquer pessoa, qualquer coisa. A mesma coisa vai acontecer quando você estiver na rua e de repente você é separado por uma pessoa que vai falar de Jesus. Só que ela tem uma denominação religiosa diferente da sua. E aí você já cria, né, um pré-conceito com aquilo. Um preconceito significa um pré-conceito, né? Conceito da pessoa. Né? E aí você acaba não recebendo. E muitas vezes ela vinha te trazer a boa nova do Cristo. Então fique atento para você não perder essas oportunidades de estar em comunhão com Jesus. Porque Ele vai usar qualquer pessoa, lembra sempre disso, qualquer coisa, para falar com você. Porque você é importante para Ele. Porque você é importante. Né? Isso é fé, pessoal, também. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos perceber isso. Passa despercebido, como se não tivesse nada ali. Né? Vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos apresenta a fé raciocinada, que sem imposição de limites, permite ao homem fazer o uso do seu livre-arbítrio, refletindo e questionando naturalmente, sem que este perca a sua individualidade e autenticidade. A fé é apresentada como a segurança, certeza e confiança que o ser humano adquire ao longo das suas mais diversas experiências. Por esse conceito, fica fácil entendermos Kardec quando ele diz: a fé não pode ser prescrita ou imposta por aquele que a tem. Ninguém a poderá tirar, e aquele que não a tem, ninguém poderá dar. Olha que fantástico Kardec traz para a gente, né? Isso é fantástico, pessoal, porque a fé não pode ser removida. Podem remover tudo de você, mas a fé não. Isso é uma coisa, rapaz, é poderoso, né? Porque ninguém pode tirar. Podem roubar tudo de você, menos a fé. E somente com a fé você conquista o dobro daquilo que foi embora. Mas também nós não podemos dar a fé para quem não tem. Nós não podemos. Então, existe um processo, existe um caminho, existe um propósito. Eu quero que você compreenda que todos nós vamos ter um encontro com Jesus. Seja nessa vida, seja em outra vida, seja nesse plano ou no plano espiritual. Mas todos nós teremos um encontro com esse Cristo fantástico e amável. Pois Ele é o patrono do nosso planeta. Ele é a representação do que nós seremos. Pois Ele mesmo diz para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é o modelo a ser seguido. Então, não há pressa. Eu sei que não é tão fácil a gente ver pessoas que a gente ama desviadas do caminho da fé. E quando a gente conhece Jesus, quando nós temos um contato íntimo com Ele, nós gostaríamos que todos tivessem. Foi isso que eu senti no meu espírito quando eu tive um contato com Jesus. Né? Eu saí das zonas inferiores e comecei a subir os degraus para um lugar melhor. E do meu lado tinha Jesus que estava me apoiando e foi quem me estendeu a mão quando eu estava lá embaixo. E eu falava para meus amigos sobre esse Cristo, sobre aquela experiência que eu havia tido. Mas não era suficiente, porque o que eu sentia eles não sentiam, sabe? E eu demorei para perceber que não era o que eu falava que ia trazer eles para Jesus, né? Para esse Cristo, para esse amor, mas as próprias experiências deles, né? Então, assim, muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas foram embora, muitas pessoas continuam lá onde eu estive, e eu acredito que há um processo e que, sobretudo, esse processo leva a um propósito, porque Deus jamais abandona seus filhos. Ele não deixa ninguém para trás. Né? Então eu acredito e confio muito nisso. Então é por isso, pessoal, que nós devemos compreender que a fé ela não se ensina, a fé não se dá, mas você pode usar a sua fé para ajudar uma pessoa que não tem fé, através da prece, né? Através da oração. Então, ajuda as pessoas que você ama através da prece e da oração, sabe? Conversa com Jesus, conversa com a espiritualidade, né? Conversa com os espíritos que conduzem essas pessoas, pois todos nós temos amigos espirituais, mentores, guias, seja lá como você queira chamar. Eu gosto muito do termo mentor, né? Que é alguém que está ali me conduzindo. Mas
você chama da forma que você achar melhor. Então você pode conversar com a espiritualidade dessa pessoa que você ama também, através de uma prece, de uma vibração, e pedir para que esse ser continue orientando aquela pessoa cada vez mais, né? Que acolha ela. Isso tudo muda. Muda tudo, pessoal. Tudo isso que nós fazemos pelo outro muda tudo. Então, e isso tem um poder muito grande, essa proximidade, sabe? Que nós podemos ter com a espiritualidade, porque a espiritualidade tem conhecimento de coisas que nós não temos. Então eles sabem aonde operar, eles sabem aonde tocar, né? E eu quero que você saiba que você não está só, independente de qualquer coisa. E eu não falo de presenças físicas, eu falo de presenças espirituais, né? Nenhum de nós estamos só e nem somos órfãos, tá bom? A oração é a maneira que temos de nos comunicar com a espiritualidade superior e, consequentemente, com Deus. Ela nos revitaliza, energiza e nos aproxima de espíritos mais esclarecidos, afastando-nos das influências negativas. É importante que estejamos sempre com pensamentos elevados e em prece nos bons e maus momentos, para facilitarmos o intercâmbio com a espiritualidade maior. E tudo isso aqui, pessoal, se faz com fé. A fé é o combustível, tá bom? Lembra sempre disso. A fé é o combustível. E nós precisamos ter essa fé que restaura, né? Essa fé que ressignifica, que dá um novo sentido. E a Thelma está dizendo aqui, magnífico essa reflexão sobre a fé. Fantástico, fantástico. Márcia, boa noite, querida. Que bom que você está aí, tá bom? Eu acredito muito, Thelma, que nós precisamos refletir sobre a fé, porque nós temos uma fé ainda fraca. Eu costumo dizer que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Cristo, nas mãos de Deus todos os dias. Mas tomamos da mão dele todos os dias. Nós entregamos na dificuldade e quando as coisas melhoram um pouquinho, nós já tomamos e queremos fazer da nossa forma e cai de novo, fraqueja e joga de novo. E aí vira um processo vicioso. Nós entregamos e pegamos. Poxa, deixa a espiritualidade te conduzir. Deixa a tua intuição. Sabe? É como foi falado lá no início dessa palestra. Não é aonde você está pisando. Você nem precisa saber se você tiver fé. Se você tiver fé, você não precisa saber. Mas vamos dar continuidade aqui. Outro fator que nos auxilia no desenvolvimento da nossa fé é o estudo. São os bons livros, né? Além do exercício mental, é importante estarmos sempre em busca de obras esclarecedoras, aprimorando cada vez mais o conhecimento e entendimento. O estudo nos faz compreender com clareza os problemas e nos direciona para as soluções, além de permitir que compreendamos melhor os ensinamentos de Jesus e os mecanismos muitas vezes complexos da nossa vida. Quando nós estudamos, isso significa dizer, quando nós pesquisamos, lemos, conversamos com pessoas que têm a nos agregar, é uma troca de experiência muito bacana e muito importante para o nosso crescimento. Tudo isso começa a se modificar e nós começamos a criar bagagem. E aí você começa a compreender porque você está passando pelo que você está passando. E quando você compreende, você aceita. E quando você aceita, o processo que até então era difícil se torna um processo mais simples, mais fácil. O processo que era sofrido agora se transforma em um processo apenas doloroso. Mas uma dor que você consegue transcender além dela. Porque o sofrimento ainda é uma opção. A dor existe, mas o sofrimento ainda é uma opção, né? Os processos de dores ainda é uma opção. Nós podemos aprender pelo amor. E sempre esse amor vai estar nos convidando a aprender. Sempre. Isso que eu estou falando para você sobre fé é um convite para você aprender com o amor. Mas você pode recusar, porque você tem o seu livre-arbítrio, né? Porque nesse momento pode não fazer sentido para você o que eu estou falando. Mas aí você pode chegar no momento da sua vida, mediante as dificuldades, que você terá que aprender o que você poderia estar aprendendo agora. Então eu acredito que o que falta em nós, em todos nós, é abrir mais o nosso coração. Sabe? É colocar o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. É colocar o nosso coração na nossa prece. É colocar o nosso coração na nossa fé. É colocar o nosso coração em Jesus. É pedir para que Jesus possa limpar a mágoa, a tristeza, a frustração, a decepção.
É pedir para que Jesus possa aumentar a nossa fé. E se eu não acredito em Jesus, peça para quem você acredita. É onde entra aquele quesito, né? Todo santo é forte quando a fé está com você. Então, se você acredita em Buda, em Oxalá, né? Sei lá, em Iemanjá, o que você acredita não importa. É sua fé, ela deve ser respeitada e honrada. Então, peça aos seus orixás, peça aos seus xamãs, aos seus caboclos, para que eles te fortaleçam e eles irão te fortalecer. Porque eu não tenho dúvida que eles são seres que existem, né? Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé, seja onde você estiver, seja na sua igreja católica, na sua igreja evangélica, no terreiro, né? No templo, aonde você estiver. Se fortalece, sabe? E outro fator que vai nos auxiliar no desenvolvimento da nossa fé, né? Além do estudo, é a compreensão que o Criador é perfeito e jamais nos deixou órfãos, né? E jamais nos abandonou, nunca nos abandonou, né? Isso é muito bacana, E a Thelma diz aqui, mas existe uma grande diferença entre crença e fé. Fé é algo interior. Usando uma palavra próxima seria confiança. Uma interna e profunda confiança na vida. Deus, inteligência universal. Fantástico, Thelma. É verdade. A crença é aquilo que manifesta a fé, mas a fé ela está dentro de cada um de nós. A crença ela vai reafirmar aquilo que já está em nós, né? Então vamos lá. E nós não podemos deixar de lembrar uma passagem narrada por Mateus no capítulo 14, versículos 31, referente ao momento em que Jesus caminha sobre a água. Eu peço a atenção de todos vocês redobrada nesse momento, porque isso aqui que eu pesquisei me impactou de uma forma e pode te impactar também se você abrir seu coração. Abra seu coração para compreender essa passagem dessa forma que vai ser descrito aqui, tá? Eu já falei muito dessa passagem porque é algo que eu amo, é algo que me chama muita atenção, essa passagem de Jesus sobre as águas, né? Mas dessa vez é um novo ponto de visão, e é um novo ponto de visão que vai acrescentar muito naqueles que querem que acrescente, que se permite a isso, né? Então vamos lá. O fato se passa com o discípulo Pedro, que sai do barco para chegar a outra margem. Nesse momento, começa uma grande tempestade e quase afunda o barco. Pedro fica aflito e grita: Senhor, salve-me! Jesus, que retornava de suas orações, corre ao socorro de Pedro e vai caminhando sobre a água até o barco. Chegando perto, diz: Vem! Ele, abismado, começa a retornar em segurança, também caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus. O vento fica cada vez mais forte e Pedro sente muito medo e começa a afundar. Jesus então estende a mão e diz: Pedro, homem de pouca fé, por que duvidastes? Enquanto Pedro confiou e teve fé, ele se manteve sobre a água. Quando Pedro grita Senhor, ele reconhece a supremacia de Jesus, a superioridade do Mestre, que tem o poder de andar sobre a água. Quando ele diz salva-me, Pedro enxerga a sua fraqueza e reconhece que está diante daquele que está disposto a fazer a caridade e socorrer a todos aqueles que pedem auxílio. Quando Jesus pergunta a Pedro, por que duvidastes? Ele nos dá aí ainda uma grande lição. Ele está nos ensinando que não devemos manter a fé somente nos momentos tranquilos ou nos momentos bons. Mas devemos manter a fé também nos momentos de tempestade e de turbulência. Quantas e quantas vezes nos portamos como Pedro, né? Quantas vezes nós somos Pedros na nossa vida? Quantas vezes nossa embarcação está quase virando no mar e nos sentimos perdidos, desamparados e nos esquecemos completamente da nossa fé
e confiança. Quantas vezes, né, meus irmãos, nós somos Pedros na vida? Quantas vezes nós deixamos a desejar? Quantas vezes nós esquecemos que Jesus manifestou tudo isso e até hoje manifesta grandes coisas na nossa existência, na nossa vida, e que Jesus jamais desistiria de nós, que Jesus jamais desistiria do nosso caminho, do nosso processo, e que jamais, em momento algum, duvida que nós temos a capacidade de transcender, e que não importa se a nossa embarcação está naufragando, porque Jesus, ele abre caminhos onde antes não havia caminhos. Porque Jesus, ele vem para libertar a gente do cativeiro do medo. Porque Jesus, quando ele chega, ele potencializa a nossa fé. Ele potencializa o nosso estado de consciência. Ele potencializa tudo aquilo que já está dentro de nós, né? Jesus, ele vem para despertar, para ressignificar, para resgatar, para dar um novo sentido. Então, por que duvidamos? Por que Pedro duvida naquele momento? Sabe por quê, pessoal? Porque Pedro andava sobre a palavra do Cristo que dizia, venha. Pedro já havia visto Jesus fazer grandiosas coisas. E aquilo ali para Jesus era fichinha. Só que é a prova viva que a fé está dentro de cada um de nós. Pedro estava na presença de Jesus, que estava sobre as águas. Mas Pedro, ele fraqueja na sua fé, naquilo que estava dentro dele. Naquele momento alguma coisa acontece e ele duvida. E aí ele começa agora a afundar. Mas Jesus mostra o que é o amor e vai lá e resgata Pedro. Estende a mão e puxa Pedro e diz, homem de pouca fé, por que duvidastes? É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, você já viu tantas coisas, mas por que duvidastes? Mas ali há um grande ensinamento para Pedro, né? E há um grande ensinamento para todos nós. Porque não importa o que você está passando, você já enfrentou coisas piores do que isso. Eu sei que você pode estar em um cativeiro agora me ouvindo. Você pode estar trancado no seu quarto. Você pode estar trancado dentro de você, vivendo um processo de depressão, de tristeza, uma coisa que você nem compreende. Mas eu quero te dizer que se você abrir o coração para Jesus, Ele pode te libertar. Sabe? Isso aqui não é um papo religioso. Eu estou te falando uma verdade. E porque você não... Se você não acredita nisso, paga para ver. Porque eu tenho certeza que a espiritualidade e o Cristo só está esperando uma oportunidade para fazer morada dentro do seu coração. Sabe? Para te dar um novo sentido. Para te conduzir pelo caminho do amor e da luz. Jesus é contigo. Então, estamos perto de finalizar essa palestra que eu fiz com todo o meu coração, que eu fiz com todo o amor que há em mim, né? E eu quero dizer para você, fortaleça a sua fé, onde você estiver, sabe? Fortaleça a sua fé e confie. Confie naqueles que te elevam. Sobretudo, brilhe a sua luz. O lugar certo para você é onde você pode ser melhor. O lugar certo para você é onde você pode iluminar-se e dessa forma iluminar o mundo. Nosso planeta precisa de luz e nós somos luzes, só que estamos vivendo como se não fôssemos. E isso é um grave problema na nossa realidade e na realidade do nosso planeta. Mas isso não importa. O que importa é que você é uma pessoa do presente e é no presente onde tudo se manifesta e onde tudo acontece. Deus é contigo, tá? E para finalizar, eu trouxe aqui uma passagem lá de Coríntios, né? Capítulo 16, versículos 13, que diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Repetir mais uma vez para que fique gravado dentro do nosso coração. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. A fé é combustível, mas nós precisamos ter coragem para vencer os nossos processos e para caminhar pelos caminhos que muitas vezes estão cheios de neblina. Nós não enxergamos nada à frente, né? Mas sentimos que tem uma presença que nos acompanha, e é nessa presença que você precisa confiar. É sobre essa palavra que está sendo ministrada para seu coração, para sua alma, que você precisa confiar.
você não está só. Embora se sinta, embora o mundo, o universo, seja lá o que você queira acreditar e pensar, diga que você está só. Você não está, tá? Então eu quero finalizar esse programa com uma prece. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder falar com você. Quero agradecer a toda a equipe espiritual que auxilia, todos nós que fazemos os programas no Espiritualismo TV, né, na Rádio Eu Sou, a equipe que nos orienta e que nos instrui a trazer esses temas cada vez mais profundos. Então eu agradeço por sermos instrumentos. Falo por todo o grupo que faz a Rádio Eu Sou. Agradeço porque você está aí do outro lado. Peço para você agora se sentar numa posição agradável, fechar os seus olhos, se desconectar de tudo que está acontecendo aí por um momento e ouvir essa prece que eu irei fazer nesse momento. Jesus, Jesus, Jesus. Deus nosso Pai, que tem poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim é, assim seja. Amém. Desejo que a sua noite seja de bênçãos, de paz, de tranquilidade e que o Cristo te envolva na luz rosa, azul e dourada. Que o universo continue te abençoando grandemente. Agradeço por estar aqui para mim e por mim e comigo. Deus é contigo. Fica com essa música aí, fantástica. Eleva, para que você possa se elevar. Gratidão.